Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Ter aceitado esse convite de fazer parte desse evento tão bacana, onde a gente mistura zoologia e cultura, né? Então, o tema desse ano não podia ser, né? E o povo quis a Lula. É o lema do ano do nosso projeto, Projeto Cefalópoda, do qual coordeno já há mais de 20 anos. Meu nome é Tatiana Silva Leite, sou professora do Departamento de Ecologia e Zoologia na Universidade Federal de Santa Catarina, do Laboratório de Mergulho Científico e Cefalópolis. Essa carinha bonitinha aqui. Então vamos lá, o que a gente tem para trazer para vocês hoje? Quando a gente fala de cultura, né, envolve vários aspectos e eu vou começar pela arte, né? Acho que pelo clássico. Então, vou trazer uma notícia super interessante, né, informação de que nós temos a pintura mais antiga de Cefalópolis, que a gente pode falar assim. Ela data de 95 milhões de anos atrás, né? Isso porque foi achado um fóssil, né, conservado em âmbar, de um polvo que é super raro, né, já que essa espécie perdeu a concha, né, ela não tem nenhuma concha externa, e ele foi super conservado, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem, incluindo a glândula de tinta. E o que mais despertou interesse nos pesquisadores que fizeram essa descoberta, né, paleontologistas, foi que essa glândula de tinta, a tinta estava muito bem preservada, né? Então, convidaram um artista, a artista Esther Van Hulsen, para fazer essa pintura com essa tinta. Então, a gente pode considerar essa pintura mais antiga de Cefalópolis que existe, né? Constando aí uma tinta de 95 milhões de anos atrás. Então, a gente pode começar por aí, né? Quando a gente sempre fala de polvos e lulas, a gente lembra das cores maravilhosas, né, desse animal, de tudo que ele é capaz de fazer com elas. Então, nada como começar pela arte. E aí vamos trazer um pouquinho da arte da pré-história, né, e como é que esses animais foram gravados ao longo da história da humanidade. Começando aí por gravuras rupestres, né, localizadas na Ilha de Páscoa, onde mostra claramente a relação desses povos com os povos, né, e eu ressalto aqui o interesse aqui na taxonomia, né, do povo, onde está muito bem retratado, né, os lobos aqui oculares, os 8 braços bem certinho. Eu sou super chata, né, as pessoas desenham os povos e esquecem os braços, então eles fizeram muito bem essa relação. E eu já vou trazer aqui essa relação que esses povos, né, que inclui os povos da Polinésia, que quando a gente fala de povos polinésios, são várias ilhas ali do Pacífico, né? Então, que consideram esse animal um símbolo de poder e são considerados deuses nessa cultura. Para além dos povos polinésios, né, o povo sempre foi também cultuado em culturas ali do Mediterrâneo. Então, aqui a moeda grega, né, ressaltando aqui um polvo, pratos. Então, tem muita arte, né, tanto de quadros como vasos, né, essa aqui muito bonita também da Itália, de pinturas realizadas muito antes de Cristo, né, e deixando clara essa relação desses povos com o mar, né, o Mediterrâneo, e a relação com esses animais que também fazem parte da culinária, né? Então, além da arte em si e da religião, esses animais também fazem parte, né? São pratos clássicos ali na culinária mediterrânea. E aí, voltando aqui um pouquinho ainda para os povos polinésios, né? Então, eu tive a oportunidade de visitar a Polinésia durante uma pesquisa, que eu vou falar no próximo slide, mas aqui eu já trago essa grande relação que nos chamou a atenção quando a gente chegou lá, né? Então, claramente, quando a gente chegou, a gente começou a conversar com pescadores, com pessoas locais, né? Falamos que nós éramos pesquisadores de polvo e o tratamento assim foi diferente, né, das comunidades
que a gente visita aqui, que tem uma relação com o mar, porque o povo aqui ele tem uma relação mais na culinária mesmo. As pessoas no Brasil veem polvos como um recurso pesqueiro, né? E lá eles veem, ainda continuam vendo como um deus. É tão importante que ele é considerado o deus supremo da cultura polinésia, porque ele indicou para os grandes desbravadores da Polinésia os locais, né, das ilhas que formam esse povo. Então aqui os braços vão indicando aí esse mapa, indicando as ilhas ali do Pacífico, né, que fazem parte dessa cultura. E que esse culto a esse animal, né, ele até hoje ele está representado pelas igrejas octogonais que foram construídas em cima de templos dedicados a esse animal. E foi durante essa expedição, né, que foi composta por pesquisadores de alguns países, né, então estou aqui representando o Brasil. A gente tem a professora Jennifer Metter, que foi a minha orientadora durante o meu doutorado no Canadá, o professor David Schill, um professor também de povos gigantes do Alasca, e a gente teve uma colaboração também de uma estagiária do laboratório do aquário lá do Canadá, e nos acompanharam a Sy Montgomery, que é uma escritora bem famosa nos Estados Unidos, né, em função dos livros que ela escreve, falando da relação dos pesquisadores com os animais, dos quais são alvo da pesquisa, em formatos de literatura de aventura, né? Uma linha do trabalho dela é voltada para adolescentes, né? Então esse aqui foi o livro que ela escreveu baseado no nosso trabalho na Polinésia. E também acompanhando o fotógrafo que fez imagens maravilhosas para esse livro. E esse outro livro aqui, o Soul of Octopus, que tem a mesma ideia, né? Só que ela é composta de vários outros pesquisadores e mais voltada ao público adulto. Então são livros que ganharam vários prêmios, né? Então tá aqui os prêmios, né, que eles ganharam. Então são livros muito bem vendidos nos Estados Unidos, fazem muito sucesso. E a gente teve esse prazer de contar com a presença da Sy nessa expedição que saiu. Essa expedição teve como produto, né, esse artigo, cujo objetivo dessa pesquisa era relacionar a grande diversidade com a relação da escolha de alimento, né, que o povo consegue capturar, relacionando aí com a grande diversidade da dieta. E a gente considerou tanto a diversidade quanto o valor energético do alimento, e também o diferencial é que a gente considerou personalidades individuais nessa escolha. Foi um trabalho muito interessante. E que já traz aí um pouco da ciência para a literatura, né? Saindo um pouquinho das pinturas. E aí, continuando, então, na arte da literatura, né? Um trabalho recente que nós publicamos, a descrição do menor povo da América do Sul, né? Que a gente batizou com o nome de Paractopus Cthulhu, que foi inspirado, né, na The Call of Cthulhu, uma literatura que faz bastante sucesso aí entre os jovens, uma literatura antiga, mas que foi revisitada recentemente, né, e republicada aqui em formato de artigo, falando da relação, né, que o Cthulhu foi uma espécie de mistura de hominídeo com o rosto de polvo, né, que viveu no planeta Terra antes da vida no planeta. E a gente tirou ele ser um animal gigante, né? E a gente teve essa relação com o menor povo do Brasil, mas a relação com a destruição, né, que o homem é capaz de fazer no planeta, relacionando então o Cthulhu com o Antropoceno e o Capitaloceno. E a gente trouxe essa perspectiva no artigo, em função que esse polvinho ele só foi encontrado dentro de lixo, né? Então a gente vê aquele dentro de uma lata, dentro de latas retorcidas, a gente encontrou também garrafas e outros tipos de lixo plástico. Esse animal que deveria estar vivendo em conchas, mas em função da retirada das conchas e da grande quantidade de lixo que foi encontrado em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que foi onde a gente descreveu essa espécie inicialmente,
ele só está vivendo em lixo. Então fizemos essa relação aí com um conto da literatura estrangeira. E aí já vindo aqui para a sétima arte, né, para o cinema, com a relação dos cefalópodes com o cinema, acho que todo mundo sabe do documentário recente, né, que ganhou o Oscar, né, My Octopus Teacher, o Professor Polvo, em português. E o que é que destaca essa relação com a ciência é que a consultora científica do documentário foi a Jennifer Metter, que eu já comentei sobre ela, que foi a minha orientadora numa parte do meu doutorado, realizado no Canadá, autora desse livro aqui, né, um livro também bem bacana, mas com um caráter mais científico. Então ela deu todo o suporte científico para esse filme. Muita gente já me questionou se a história do polvinho, né, as coisas que ele relata nesse filme, são apenas fictícias, né? E o que eu sempre falo, o que me chamou mais atenção no documentário, é que muita coisa, obviamente, não foi filmado, não era um único povo, né? Foram vários povos filmados, mas que a parte biológica que ele traz, eles realmente foi pautado em artigo científico, por mais impressionante que isso seja, né? Então, fazendo essa relação da importância também do conhecimento científico para o cinema. E aí eu vou destacar aqui também essa relação em relação à minha própria história, né, como pesquisadora, porque o filme começa falando da descoberta inesperada que que o autor principal, né, teve ao conhecer, né, o polvo. Ele já conheceu ele fazendo esse comportamento maravilhoso de usar conchas como escudo, que inclusive é um comportamento muito raro de ser filmado. E ele se impressionou tanto que ele começou a fazer o que ele gostava, que era mergulhar e filmar esse animal, que acabou virando um documentário super premiado, né? E o que aconteceu comigo na ciência foi algo muito parecido, né? Eu descobri uma espécie nova de polvo quando eu estava na minha graduação e fomos convidados pela professora a fazer projetos com moluscos e eu escolhi o polvo. E para minha grande surpresa, a gente conseguiu coletar um animal vivo, colocamos ele numa poça de maré e quando eu vi aquele animal mudando de cor, né, soltando tinta, realmente ele me impressionou de um tanto, né, que eu resolvi fazer dele a minha linha de pesquisa. E esse animal que eu capturei, eu não tinha a menor ideia, né, mas ele era uma espécie nova de polvo e ele virou não só, né, uma espécie que eu tive o prazer de colocar o nome, né, meu sobrenome nele, mas virou todo o principal espécie da minha carreira como cientista. Então aqui foi a defesa do meu doutorado, né, focando nessa espécie. Eu também continuei fazendo o que eu gostava, o que eu amava, que era mergulhar. Então eu consegui unir, né, a descoberta de uma espécie nova com o mergulho, onde eu estudei distribuição e ecologia no Arquipélago Fernando de Noronha, um lugar incrível. E publiquei esse artigo, né, primeiro artigo internacional assim, de peso, descrevendo essa espécie e que atualmente a gente já sabe que é uma espécie mais importante, junto com o Octopus americanos, que tem aqui no sul, de todo o Atlântico Oeste tropical, indo até o sul da Flórida. E graças a essa descoberta, né, vários artigos foram publicados em relação à ecologia, falando sobre a alimentação, padrão de coloração, apta distribuição. Também trabalhei no Atol das Rocas, né? Meus alunos começaram a publicar também. E essas publicações acabaram que fizeram um link com o filme, né? Então, essas publicações elas já têm um peso científico internacional e, a nossa surpresa, né, ele apareceu em destaque no documentário, quando ele fala que ele se baseou em vários artigos científicos, né? Então ele tentou ler o máximo de artigos para entender aquele comportamento e aquelas coisas que ele estava vendo no ambiente natural, obviamente com o auxílio da doutora Jennifer, né? Então aqui uma fotinho do meu trabalho lá com ela no Canadá. E fomos premiados aí, eu me considero também uma ganhadora do Oscar, né? Uma vez que eu tive esse privilégio de estar sendo citada ali no documentário.
E esse artigo que ele citou, ele ressalta, né, a relação do polvo na teia trófica, né, com a importância dele na teia trófica, e também ressalta questões individuais, né, de personalidade nessa relação. Então aqui são alguns dos artigos, né, que a gente vem trabalhando ao longo dos anos em relação a isso. Outro trabalho muito interessante que tem uma relação muito grande com o documentário, e esse já chama atenção, que o documentário falou de um aspecto da biologia e que a gente não tinha publicado ainda, que a publicação veio depois. Quando ele fala sobre a questão do sonho, né, que o povo dorme e será que ele sonha? Ele questionou isso no filme. E o mais interessante é que recentemente, né, foi publicado pela nossa aluna Silvia, né, um mestrado, uma parceria com o Dr. Siddhartha Ribeiro, onde a gente publicou esse artigo, cuja descoberta foi o ciclo, né, de alternância do sono do polvo, onde foi descoberto que o polvo é capaz de ter um sono ativo, né, o que a gente chama de sono REM, quando a gente fala de vertebrados, né, o sono ativo. Então, isso foi uma descoberta recente, publicada, e ela foi testada, né, através de experimentos em laboratório, que utilizou estímulo visual e estímulo também auditivo, né, de som, para testar em que estado que esse animal estava, né, de reação dele a esses estímulos. E quando esse animal estava no sono ativo, que é considerado o sono mais profundo, ele não respondia a esses estímulos. Então foi visto aqui que a percentagem desse sono é muito pequena, mas é durante esse sono que o animal é capaz de mudar de cor, mudar os olhos, ficar rodando os olhos, né? Então, muito parecido com como a gente está quando está sonhando, em que o nosso cérebro está em grande movimento e a gente se mexe, os olhos, né, a pupila fica mexendo, mas a gente não responde a estímulos. Então, é bem interessante essa descoberta, essa citação, né, no documentário. Mostrar aqui um pouquinho desse aspecto do sono, né? Então, aí o sono ele não está com esse estímulo cerebral muito grande, então ele fica não mexe os cromatófores, e aí o sono ativo. Os ventosos se mexem, as cores mudam, os olhos se mexem, mas ele não responde a estímulos. Quem quiser ver mais esse vídeo, ele está disponível no YouTube. E aí eu coloquei aqui nível de curiosidade, né? Então, falando ainda de filmes, uma contrapartida, um filme, né? Quando a gente não tem um arcabouço científico, né? Então, aqui aparecendo os tentáculos de um polvo gigante, né? Onde tem muito das histórias do Kraken, né? Dos polvos gigantes que atacavam os navios. E fake news, né? Então ele realmente não existe esse tipo de animal que ataca navios gigantes, né? Mas e principalmente esse eu achei super divertido. Esse filme, inclusive, está disponível no YouTube para quem tiver curiosidade de assistir, que mistura, né? Uma mistura genética aí de tubarão com polvo, né? Então isso chama-se da liberdade artística, mas interessante também que a capacidade, né, do ser humano aí de fazer mutações aí com os animais, trazendo essas perspectivas aí para o cinema. E aí, ainda falando de telinhas, né, a gente tem a animação. Então, a animação também é uma outra arte que se utilizou muito da figura dos polvos e das lulas, né, dos seus personagens. Então, acho que o mais famoso dele, né, a Lula Molusco aqui do Bob Esponja, e a Lula Lelé, essa é da minha época, tá, gente? A Lula Lelé, pra mim, foi um personagem que marcou bastante.
E é interessante que, né, nesses dois filmes, nessas duas animações, eles chamam de Lula, mas que é um polvo, né? Então continua sendo a liberdade criativa, né, de misturar e os personagens. E saliento aqui a informação de que quem desenhou Lula Molusco era um oceanógrafo, então ele sabia muito bem que era um polvo, né? O que ele queria era brincar mesmo com os biólogos, que ele chamava de biólogos ranzinzas, né? Que não gostou, tipo eu, assim, que não gosta quando não se conta direito os braços do polvo, né? Então aqui tem 6, por exemplo, e ainda por cima se reporta como a Lula. Mas faz parte, né? E são animações de grande sucesso. Aí aqui já um contraponto ao contrário, né? Uma animação recente que foi baseada muito em trabalhos científicos, né? Então fui convidada a dar consultoria essa animação chamada Marulhada, né? Um produto aí do projeto Ilhas do Rio, um projeto maravilhoso no Rio de Janeiro, as ilhas ali na frente do Copacabana, e que eles agora estão com esse trabalho, né, mostrando um pouquinho onde ele mistura animação com realidade, um trabalho voltado para as escolas, trazendo vários aspectos interessantes aí relacionados ao meio ambiente. Então eu dei consultoria para a construção aqui do personagem da Mol. Se vocês contarem, ela vai ter 8 braços bem direitinho, né? Então, desde a concepção aí da personagem, né, a gente teve bastante junto. E ela trouxe em uma das histórias, né, um trabalho que a gente publicou recentemente, que é essa relação dos cefalópodes com lixo, né, principalmente o polvo, que vem utilizando o lixo como seu ambiente. Então, eu falei anteriormente do menor polvo, né, que foi encontrado em lixo. Com base nele, a gente fez um trabalho de ciência cidadã, em que a gente fez um levantamento, né, de aspectos sobre essa relação do polvo com o lixo. E essa relação ela é tratada aqui nesse episódio do Marulhada. Marulhada também está disponível no YouTube, podem lá assistir. Já tem alguns episódios disponíveis para as crianças. Sugiro bastante, meus sobrinhos já assistiram. E aí também tem o aspecto de quando a ciência é a própria arte, né? Então esse livro maravilhoso, desenhado aí pelo biólogo marinho Carl Cham, em 1898, foi uma das primeiras expedições, né? Foi a primeira expedição humana que explorou o Oceano Profundo aí abaixo dos 900 metros. E essa obra traz figuras, imagens desenhadas maravilhosas, né? São obras artísticas mesmo, onde ele retrata esses animais que foram encontrados nessa expedição com uma realidade impressionante, assim, com as características morfológicas e taxonômicas dos animais, mas tudo sendo desenhos artísticos espetaculares. Já falando de arte, né, e já vindo para a arte um pouco mais moderna, como não falar de Dalí, né, que se relacionava muito com o oceano, ele passava muito tempo na casa de praia e tinha uma relação muito próxima com o polvo, né? Então tem vários desenhos deles, onde nas obras onde aparecem tentáculos, ventosas, né? A gente teve a oportunidade durante o Congresso Internacional de Cefalópodes, que foi na Flórida, da gente visitar o museu. Foi muito legal visitar com os alunos, né, do projeto Cefalópoda, onde a nossa diversão era ficar encontrando nas obras aonde estavam escondidos os polvos, né, em ventosas ou em tentáculos, sempre tinha alguma imagem ali lembrando esse animal. Então a gente vê que ele realmente é um animal que impressionou o Dalí. Isso não é fácil, né? E aí uma outra arte moderna maravilhosa, já de uma amiga, Juliana Valverde, que trouxe nas suas colagens que foram feitas durante a pandemia, né? Ela é arquiteta e também artista. Ela começou a fazer essas colagens baseadas, né, inspiradas aí nos povos, em função do meu trabalho, que a gente tem uma relação muito próxima. E eu achei muito legal também a relação que ela fez com as mulheres, né? O feminismo ali, através da mulher polvo. Então ela traz, junto com as imagens, né, algumas inquietudes, né, em relação a essas questões. Então a gente pode ler aqui, ó, das profundezas ela observa a escuridão, acolhe o silêncio contido nas águas abissais.
Sua capa púrpura e seu chapéu de plumas repele os indesejados, né? Então, fazendo uma relação aí da morfologia do povo vampiro, né? Esse daqui, Vampiroteuthis infernalis, com a questão das mulheres, né? Então, essa mulher polvo aqui também, falando da questão dos braços multifacetados, né? De várias tarefas, multitarefas. Uma arte muito interessante. Sugiro vocês conhecer também. E esse um outro amigo também, artista, né? Aqui a gente já entra a arte da fotografia, que fez uma viagem de bicicleta na Europa, né? E durante a sua viagem ele foi retratando aí várias obras de grafite, né? Pintadas aí nos muros e em edifícios na Europa. E ele foi me mandando essas fotografias, né? Então, muito legal também ver essa arte muito difundida, né, em outros países e fazendo parte da cidade. Aqui ele trazendo também uma fotografia mostrando aí os polvos, os pots, né, que servem para a captura dos polvos no Mediterrâneo. E ainda continuando na arte moderna, a gente traz aí as tatuagens, né, trazendo primeiramente as tatuagens dos pesquisadores aqui do projeto Cefalópoda, né, que sempre se inspira aí nas espécies. Então aqui uma mais psicodélica na Micaela, relacionando aí as cores. E essa aqui é minha mesmo, né, que foi inspirada no polvo de areia, que a gente ainda está avaliando para a descrição de talvez uma nova espécie. E eu levei essa inspiração e essa foto, né, durante a minha viagem na Polinésia, e eu tive o prazer de ser tatuada por um tatuador nativo, né? Então uma tatuagem que contém muitos do simbolismo polinésio aí nessa tatuagem, que eu adoro. E a gente vê que se você coloca tatuagem polvo na internet, você vai encontrar inúmeros tatuagens, ficando claro como ele é super inspirador aí para essa arte. E aí, falando aqui um pouquinho do que é que a gente vem trabalhando dentro do projeto, né, em relação à extensão e à cultura e à arte, o que é que a gente está fazendo atualmente. Então, o projeto Cefalópoda engloba diversas linhas, né, de pesquisa, desde a taxonomia, biodiversidade, comportamento, biologia, ecologia, pesca e aquicultura, né, voltados ao manejo, à conservação e educação, e mais recentemente a questão do impacto no lixo, neurociência, evolução e ciência, são os tópicos mais modernos aí do nosso projeto. Continuando aqui, me assustei com a cortina. Bom, então vamos ver o que é que a gente vem trabalhando nesses projetos. Então aqui a gente tem um trabalho recente em relação a documentários que os projetos tanto do Sono como da Ciência estão servindo de inspiração para documentários do quais eu não posso falar muito, porque são coisas novas que vai ir pela frente. Então esperem documentários vindo aí da National Geographic baseado nas nossas pesquisas. Então vai vir bastante coisa interessante. Também esperem obras de ficção científica, né? Então acho que já inspirado aí pelas obras do Call of Cthulhu. Então também estou dando algumas consultorias em relação a essa questão de literatura, né? Onde é explorado essa relação da inteligência, né? Da complexidade da evolução dos cefalópodes, né? Então, inclusive, todas essas questões já foram publicadas, né, em artigos científicos que tratam aí de relações extraterrestres, né, lançando algumas hipóteses em relação à evolução da inteligência do cefalópodo. Também trabalhamos com a arte da fotografia, né, muito diretamente, que inclusive são aspectos muito importantes nas nossas publicações. A gente tem 2 publicações muito importantes que são baseadas em fotografias. Então essa aqui foi a primeira publicação do nosso projeto, onde a gente sugere que as cores do animal vivo pode ser também um aspecto importante na taxonomia. E mais recentemente, esse ano, a gente publicou esse artigo comprovando realmente que nós somos capazes de distinguir espécies diferentes. Então aqui o Octopus insulares do ambiente tropical
e o Octopus americanus, onde a gente consegue ver claramente algumas características em que uma espécie tem e a outra não tem, através de fotografias, né, minimizando aí a coleta dos animais para identificação. Muitos desses trabalhos só é graças, né, à colaboração de inúmeros fotógrafos, entre eles eu destaco aqui um fotógrafo super top, o Átila Bertoncini, ou sua esposa Maíra, né, que nos cede bastante fotografias para os nossos trabalhos. Mas temos uma lista imensa aí de colaboradores, né, para o projeto Cefalópoda. Alguns são fotógrafos, biólogos, né, ou cinegrafistas, vários de renomes, inclusive, né, na sua atuação, que servem como colaboradores importantes para o nosso trabalho. E a própria ciência cidadã, né? Então eu falei daquele trabalho realizado que relaciona os polvos, né, com o lixo, e graças a inúmeras fotografias que foram tanto enviadas por colaboradores, como também fizemos pesquisas em alguns sites importantes que já existem, onde pessoas, cidadão comum pode depositar a sua fotografia, né, deixar ela disponível para a ciência, né, e esse tipo de sites vem sendo bastante utilizados para identificação, distribuição, né, e vários outros trabalhos da ciência cidadã. Inclusive, nessa pesquisa que a gente fez, a gente caminhou aí pelas redes sociais, né? Então, várias redes sociais dedicadas aos cefalópodes, né? Mostrando, inclusive, alguns dessas redes não são feitas por pesquisadores, e sim por cidadãos que simplesmente são apaixonados, né? Então, o exemplo aqui do Polvo Náutico do Brasil, dedicado a esse tema. Alguns internacionais, esse aqui dos nossos projetos, né? Que tem se dedicado e claramente, obviamente, falar da nossa própria rede social, que vem fazendo publicações super interessantes. Então, nossos alunos vêm se dedicando bastante a essa mídia, né, o Instagram, publicando, fazendo uma linha de publicações sobre as espécies do nosso país e traz informações super interessantes, né, por exemplo, a lula diamante, por que ela é chamada desse jeito, a lula vampiro do inferno, né, relacionando aí ao Halloween. Então, muito divertida essas publicações, mas também com conteúdo científico. E trazendo também uma outra linha de publicações, onde artigos científicos são traduzidos, né, para a linguagem popular, deixando mais aberta para o público. Então, sugiro também uma visita aí ao Projeto Cefalópoda. E aqui apresentando a nossa maravilhosa equipe, né, dos nossos alunos. Eu vou deixar claro que as piores publicações são as minhas, tá? Eu sou a mais inapta nesse mundo, mas os nossos alunos de mestrado, de graduação, eles são super tops de doutorado, eles manjam super bem e fazem publicações belíssimas. Então, deixo aí o meu agradecimento a essa equipe maravilhosa. Mas eu tento, tá, gente? Eu sempre estou tentando. E aí eu convido vocês, a quem quiser, né, entrar nesse nosso ano, o ano da Lula. A gente fez uma linha de camisetas em relação o ano que a gente considera, né, que o povo quis a Lula. Então fizemos aí uma brincadeira e ficamos felizes em saber que os próximos anos também serão da Lula. Agradeço o convite e a possibilidade de ter falado um pouquinho sobre essa relação maravilhosa dos cefalópodes com a cultura. Para.